Fala, magnatas, tudo certinho com vocês? Então, tô aqui hoje com o meu garrancho mental para te explicar o que é o efeito Neymar, beleza? E antes de mais nada, eu preciso que você entenda alguns conceitos básicos para conseguir internalizar tudo que eu vou te explicar aqui, tranquilo? Então, o primeiro conceito que eu quero te apresentar é o seguinte: todo time de futebol é uma empresa de mídia, beleza? Mas para você entender essa frase, você tem que saber primeiro o que é uma empresa de mídia. E quando eu estou falando em empresa de mídia, eu não estou me referindo necessariamente a uma emissora como a Rede Globo ou, por exemplo, um stream como a Netflix, entende? Eu estou falando de toda empresa que cria, produz e distribui conteúdo, que é exatamente o que todo time de futebol faz. Ah, Fred, como assim? Quais são, que tipo de conteúdo é esse que os times de futebol eles criam, produzem e distribuem? Então, são transmissões de jogos, são redes sociais, posts nas redes sociais, beleza? Aquela resenha lá no vestiário que normalmente os times gravam e postam nas redes sociais, isso já é um conteúdo, isso já se encaixa na definição de empresa de mídia, beleza? Além dos eventos, né? Aquelas comitivas de imprensa, né? Então, tudo isso aí se encaixa nessa definição de empresa de mídia. E aí, Fred, beleza. Os times de futebol, eles vivem de audiência, eles vivem de mídia. Mas como é que eles monetizam essa audiência? Como é que funciona esse processo? Então, o básico é o seguinte: eles vendem os direitos autorais das transmissões, beleza? Então, eles vendem para, por exemplo, a Rede Globo transmitir o Campeonato Carioca lá na grade deles, beleza? Eles também trabalham com a venda de ingressos, então eles criam um evento, que é o jogo de futebol, eles atraem os torcedores, que vão ser a audiência, o público, e os torcedores eles vão pagar para poder assistir esse evento. Então, é mais uma vez um exemplo de como o futebol trabalha a mídia para ganhar dinheiro. E, além disso, eles também vendem vários produtos da marca. E que produtos são esses? Pô, são camisas de futebol com o nome dos jogadores, das estrelas do elenco. Eles também vendem outras partes do vestiário, do vestuário dos jogadores, então uma chuteira, um short, às vezes até mochilas e, enfim, uma infinidade de itens com o brasão, com a marca do time de futebol, beleza? E agora que você já entendeu esse contexto do que é uma empresa de mídia e de como os times utilizam essa audiência para monetizar, eu quero te falar agora sobre o efeito Neymar, que é o título desse vídeo. Então, qual foi o efeito Neymar quando ele veio jogar no Santos? Porque eu vi muita gente criticando: o Neymar já não é o mesmo jogador que ele era 10 anos atrás, ele não tem a mesma habilidade, né? O cara tá lesionado, teve até aquela presidente do Palmeiras dizendo que o Palmeiras não era enfermaria. Então, tem essa polêmica, mas eu quero defender aqui que colocar um jogador como o Neymar no elenco do Santos, mesmo que ele não faça nenhum gol no campeonato, que ele já fez, né? Mas mesmo que ele não fizesse nenhum gol, valeria mais a pena do que contratar um goleador, um artilheiro do campeonato. Por incrível que pareça. Por quê? Porque os times de futebol, eles não vivem de futebol, pô. Eles não vivem disso, eles não vivem de ganhar um jogo de futebol, eles vivem da audiência que os torcedores fornecem para essas empresas. Então, nisso, o Neymar, ele é o maior do Brasil, cara. Não tem um jogador que consiga hoje trazer uma mídia para um time como o Neymar consegue. Então, só no dia que ele foi, que o Santos anunciou que o Neymar ia voltar a jogar pelo Santos, só nesse dia o perfil do Instagram deles ganhou 790 mil seguidores. Só no dia que ele assinou o contrato, beleza? Além disso, hoje, atualmente, o Santos está com 7 milhões de seguidores. Pelo que eu consegui pesquisar aqui, essa fonte não está muito exata, beleza? Mas do período que o Neymar começou a negociar até o momento, foram cerca de 2 milhões de seguidores que entraram no perfil do Instagram do Santos, beleza? Além disso, o Neymar, além de atrair toda essa atenção lá para o Instagram e a atenção da mídia também, porque isso passou em praticamente todas as emissoras de televisão, todos os canais que falam de futebol,
tá certo? Atraiu muita atenção para o clube. Além disso, ele trouxe 374 milhões de visualizações no TikTok só no mês de fevereiro. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o segundo lugar, o Flamengo, teve apenas 48 milhões, beleza? Então, são várias ordens de grandeza a mais. Várias ordens de grandeza não, agora os físicos me perdoem, mas são várias vezes a mais a audiência do segundo lugar. Então, daqui você tira que o efeito Neymar, ele tem muito mais valor para o Santos do que, por exemplo, ganhar o Campeonato Brasileiro. Ou, sei lá, de alguma forma ir para a Libertadores e ganhar a Libertadores, beleza? Isso traz mais caixa, isso pensando como empresa, tá bom? Você que é torcedor do Santos, não fique chateado comigo. Tô aqui pensando simplesmente um olhar empresarial. E beleza, Fred. Já entendi que os times de futebol, eles não vivem de futebol, eles não vivem de ganhar um campeonato, eles não vivem de fazer gol, beleza? Eles vivem de audiência e de monetizar essa audiência, assim como qualquer outra empresa de mídia, beleza? Mas o que você pode aprender com isso? Qual é a aplicação prática disso na minha vida? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: todo negócio digital é uma empresa de mídia, tá? Isso pode não soar tão óbvio assim de primeira, mas se você tá aí vendendo seu infoproduto, tá fazendo seu lançamento, você tá produzindo conteúdo pro Instagram, você tá, sei lá, subindo vídeos aqui na plataforma do YouTube, cara, você é uma empresa de mídia e você tem que agir como tal, tá? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é isso. Então, se você é uma empresa de mídia, você tem que explorar estratégias para conseguir monetizar essa audiência. Eu te falei aqui brevemente da maneira que os clubes de futebol conseguem monetizar essa audiência. E o que eu quero te dizer é que a maneira de um negócio digital conseguir distribuir seu conteúdo e engajar seu público, a melhor maneira que eu conheço são as listas de e-mail. Então, são estratégias de e-mail marketing. Por que, Fred? Por que utilizar o e-mail marketing? Porque o e-mail marketing é a única audiência que realmente é sua. Todas as outras redes sociais, elas apenas emprestam a audiência para você. Então, por exemplo, você viu aqui que o TikTok do Santos teve 374 milhões de visualizações apenas no mês de fevereiro. Porém, é muito fácil de, por exemplo, o TikTok ser banido no Brasil por algum motivo, uma canetada de algum juiz, beleza? E todo esse impacto, toda essa audiência ser perdido, tá certo? Pelo Clube do Santos. Então, eu estou usando um exemplo macro para ilustrar uma realidade micro. Muitos infoprodutores, muitos criadores de conteúdo, tá certo? Influencers, acabam perdendo esse grande ativo, essa sua audiência, por uma decisão monocrática da plataforma das redes sociais, tá certo? Então, às vezes a pessoa perde o Monark é um grande exemplo disso, beleza? O Monark, ele perdeu toda a sua audiência basicamente e foi banido do país. E não há nada que possa ser feito, beleza? Toda aquela monetização, toda aquela grana que ele estava ganhando com as suas plataformas nas redes sociais, com seus perfis nas redes sociais, tudo isso foi pro ralo a partir do momento que ele recebeu uma canetada dizendo que ele não podia mais produzir conteúdo aqui no Brasil. E a única maneira de você se proteger disso é através de uma lista de e-mail. Por quê? Porque não existe um algoritmo que pode vir e tomar essa lista de você. A lista de e-mail em materialidade é apenas uma planilha no Excel, beleza? Então, uma planilha no Excel com todas as informações dos seus leads que eles lhe disponibilizaram no momento que se cadastraram na sua lista. Então, ou compraram um produto seu. Então, vai ser o nome dela, normalmente o primeiro nome e o e-mail, beleza? Então, essa planilha, ela não tem como ser derrubada por uma decisão judicial ou uma decisão de algum algoritmo de alguma empresa, tá certo? Isso aí, por exemplo, eu utilizo o ActiveCampaign para enviar minhas campanhas, eu utilizo o ConvertKit, ou então a RD Station. Se por algum motivo qualquer plataforma dessa parar de funcionar, você vai lá, pega a sua lista e bota para rodar em outra plataforma, beleza? E você não passa um dia sem enviar conteúdos para o seu público. Então, ao meu ver, você que já possui uma audiência, a melhor maneira de você conseguir monetizar ela, assim como um clube de futebol faz, é você desenvolver um canal próprio, que é a lista de e-mail. E lá na lista de e-mail, como é que eu vou fazer essa monetização, Fred? Você vai oferecer infoprodutos diariamente para essas pessoas que estão acompanhando seus e-mails. Fred, mas e-mails diários enchem um saco.
só vão encher o saco se a sua copy for ruim, beleza? Então, trata de aprender um pouco sobre o que é copyright, beleza? Aprende a escrever uma boa copy, pesquisa sobre o que seria um texto conversacional, tá certo? Então, trabalha a qualidade do seu texto e desenvolve várias ofertas e oferece para esse público. Se você tiver uma copy legal, cara, eu te garanto que você consegue manter uma taxa de abertura média de 20% por e-mail. Então, se você tem, sei lá, um exemplo, 10 mil inscritos na sua lista de e-mail e você tem uma taxa de abertura média, quer dizer que todo dia 2.000 pessoas estão lendo o que você escreve. E isso é de graça, tá certo? Você só vai estar pagando a plataforma de e-mail e dependendo da plataforma, nem pagando você tá? Tem plataformas aí como a Kit, que se você não tiver utilizando automações de e-mail, você pode mandar e-mails de graça até 10 mil contatos. Então, é bizarro você ter uma audiência dessa e a entregabilidade de 20% ou até mais, tá certo? Então, você consegue fazer, quando você atinge essas métricas, de 1 a 5 reais por lead. O que provavelmente é bem mais do que você conseguiria fazer com a monetização, por exemplo, de um TikTok da vida, tá certo? E esses 1 a 5 reais não é da galera que abriu não, é da lista total, tá certo? Então, se você não tem um infoproduto ainda, se você ainda quer começar o seu negócio digital na internet, dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que eu vou estar deixando o meu e-book, um VD, que significa uma venda por dia, onde eu te ensino a criar o seu primeiro infoproduto e a comercializá-lo para conseguir atingir essa meta de fazer pelo menos uma venda por dia, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Valeu, magnata!